Depois do filme Cisne Negro, o mundo da dança ficou calejado, né, de filmes e séries que contam como que é a rotina da dança. Mas será que aquela série Etoile, que tá lá no Prime, é igual? Fica aqui que eu vou falar mais sobre ela. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam bem-vindos a mais um review completíssimo sobre séries, filmes, documentários, coisas da dança. E dessa vez eu vou falar sobre Etoile, que foi uma série que estreou agora em abril lá no Prime Video, uma série que é feita, produzida pela Amy Sherman Palladino, que é a mesma produtora de Gilmore Girls e também a maravilhosa Mr. Maisel. E assim, muita gente ficou, será que vai ser igual o que a gente vê por aí? Será que vai ser diferente? Será que vai ser caricato? Então hoje eu vou contar as minhas impressões e tentar fazer uma review completinha dessa experiência que é Etoile. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal e assistir a playlist com as outras reviews que eu tenho feito aqui de vários outros filmes, vários outros documentários, que pode ser também uma indicação para você assistir, né, aí no seu fim de semana. A história conta um intercâmbio entre duas companhias, né, a companhia de Nova York e a companhia de Paris, que poderia ser, né, na vida real um New York City Ballet e uma ópera, poderia. Mas assim, Balé Nacional dos Estados Unidos e Balé Nacional da França. Mas essas duas companhias, elas fazem um intercâmbio. Então elas trocam entre elas suas grandes estrelas com a proposta de tentar fazer com que o público volte para o teatro. Por quê? Porque elas estão falidas, né? Inclusive, no primeiro vídeo que eu falei sobre a toalha aqui, né, eu até comentei que essa é uma parte que é bem realidade, né, da dança, né? Algumas companhias por aí estão um pouco precisando de público. E aí essa também é uma forma de criticar, né, a dança nesse sentido, não criticar no sentido de crítica, mas pontuar o quanto que a dança precisa de público. E é então que o Jack, que é, né, o diretor da companhia dos Estados Unidos, acaba cedendo a Michi, que ela é uma bailarina que na verdade é francesa, mas foi expulsa da escola de lá, né, do Balé Nacional, e o coreógrafo Tobias. E aí então vem para os Estados Unidos a grande Etoile Cheyenne, cedida pela Genevieve, né, cada um tem uma pronúncia, que é da parte lá da França. Claro que assim, não é simplesmente um intercâmbio, né? A proposta da Amy Sherman é sempre trazer um lado cômico. Então, uma das primeiras cenas da série é justamente essa conversa em que eles decidem fazer essa troca. E é muito engraçado. O timing cômico das produções da Amy Sherman, ela tem essa característica de ser mais engraçado também, né? Para quem já estava acostumado a assistir tanto Gilmore Girls quanto a Senhora Maisel, sabe que tem umas coisas ali, né, bem cômicas, bem umas indiretas assim, muito engraçadas. Então essa cena também vale muito a pena de assistir. E isso fez com que eu já me apaixonasse de cara com a série, porque a gente tá tão acostumado a ver exemplos como Cisne Negro, aquela lá da Netflix, que é a Tiny Pretty Things, que é o Preço da Perfeição, e também, acho que Garotas de Cristal, que foram filmes e séries que tratavam a dança sempre com aquele ar dramático, com aquela coisa assim do tipo, meu Deus, a dança tem sempre coisas pesadas, temáticas pesadas, né? Até muita sexualização. Então, Etoile não trouxe essa vertente, né? Nesse sentido do drama. Então, já me ganhou por causa disso. Mas uma coisa que eu queria pontuar com vocês, assim, sem spoilers, inclusive, é que além de não ter essa característica mais dramática, depois eu fiquei sabendo que a própria Amy Sherman, ela foi do mundo da dança, ela dançou, e ela inclusive tentou fazer uma outra série que não deu certo, que se chama Bunheads, e ela quis trazer algumas pequenas sutilezas e algumas piadinhas internas que só a gente que é da dança sabe. Pausa para dar ração pros gatos. Segue a gravação. E aí tem muita piadinha interna, tem muito comportamento que só quem cresceu no mundo da dança olhava e dava aquela risadinha de tipo...
eu entendi a referência, sabe? Eu entendi a referência. E eu acho que uma das coisas que mais me deixou encantada da série em si é que de tudo que eu já assisti de dança até hoje, e olha, eu não assisti muita coisa, mas eu acho que eu tenho uma boa referência, né? As cenas dos créditos finais são as cenas mais bailarinísticas que a teledramaturgia já fez. Aquilo ali é absoluto cinema. Então, se um dia você quis descobrir o que é balé core, assista os créditos. Acaba o episódio e aí vão passar os créditos. Presta atenção naquilo. Aquilo ali é balé core. Não é o que vocês imaginam. Aquilo ali é o real balé core. E pra mim é lindo de ver, porque era aquilo que eu vivia na minha infância e adolescência. E aí uma das coisas engraçadinhas que foi colocado de uma maneira muito sutil, mas muito cômico e engraçado, é a questão do lugar na barra, né? Que é aquela piadinha interna de que, eu não sou apegada, mas a gente sabe que tem sempre algumas pessoas que são apegadas ao lugar da barra. Os olhares para quando a gente chega atrasado. Então, a pessoa chegou atrasada, você já olha assim, você fala, nossa. Coisas assim que só a gente entende. A questão do próprio ensaiador viver à base de analgésicos e dorgas. Aquilo me pegou muito, muito. Porque é o puro reflexo da dança. Porque hoje em dia, quando eu falo que a gente não precisa disso, é porque eu vejo essas pessoas, esses ensaiadores, todos estragados, jurando que aquilo fez bem. Mas a gente não precisa ficar daquele jeito, entendeu? Isso que foi o mais engraçado. E assim, eu ria, porque eu conheço diretor de companhia, eu conheço ensaiador que é assim, gente, que tá lá tomando 382 milhões de remédios e aí vira e fala, não, tá tudo bem, tá incrível, vamos ensaiar. E aí você vê que a pessoa não para em pé. Eu ri tanto, que foi tão bom de assistir, de piada. Ai, meu Deus. E claro, foi a primeira vez que eu vi uma produção colocar os grandes nomes da dança de fato. Porque assim, eles não colocaram o nome das companhias, né, propriamente dita, né, um New York City, um American, um ABT da vida, nem uma ópera de Paris. Mas eles reverenciaram bailarinos de verdade. Então, tem uma hora que eles falam da Sylvie Guillen, tem uma hora que eles falam da Maya Plisetskaya. Então, eles literalmente citam grandes étoiles. Então, para quem tá começando no mundo da dança, se você quiser boas referências, e aí é um ponto até polêmico, boas referências da dança, não são bailarinos famosos por aí, nem estudantes de dança famosos por aí, guardem esses nomes, né? A gente sabe de Baryshnikov, a gente sabe de Dana Botafogo, mas tem outros nomes que são impressionantes, que assim, já são pessoas que não dançam mais ou pessoas que não estão mais entre a gente, mas que foram sim grandes étoiles. Então foi muito gostoso de ver a referência que eles colocaram. E não é só simplesmente, um vídeo da pessoa dançando ali, porque só quem é bailarino vai entender. Não, falar de Sylvia Guillen, falar sobre Maya Plisetskaya, falar sobre Baryshnikov. Foi lindo, lindo. Fora que tem também uma das cenas em que o próprio diretor da companhia, ele vai assistir alguns balés, assim, num outro contexto, mas ali tá passando balé, entendeu? Então, aquilo foi tão gostoso de assistir. E dá pra ver que eles fizeram, né, de fato, uma pesquisa sobre grandes bailarinos, né? Não ficou aquela coisa, é balé. Porque às vezes eu sinto que as outras produções fazem isso. Eles acabam não ouvindo os bailarinos que eles contratam, né, pra fazer as cenas de dança, e aí fica, é balé. Inclusive, uma das cenas prediletas, que eu ri, mas eu ria tanto. Eu dava gritos de felicidade. É quando eles fazem uma sátira entre bailarinos de fato e bailarinos de TikTok. É incrível ver o contraste, assim, dos verdadeiros étoiles
né, com o que a gente vê hoje por aí, né, desses famosinhos de TikTok e tudo mais. Tanto é que em uma das cenas, e aí essa parte tem spoiler mesmo, uma das que era para ser a solista, ela se machuca, por quê? Porque ela estava gravando pro TikTok. E aí ela se machuca, ela acaba não conseguindo pegar aquele papel, e aí o próprio ensaiador, né, o diretor da companhia, o Jack, ele dá um sermão nela que olha, ai, que cena incrível. Eu até escrevi a frase para falar para vocês, porque isso, para quem realmente entende que o balé é uma arte, que não é só mídia, né? E AGP, e não sei o quê, e bailarina que gira 30 piruetas, percebe quando ele fala isso, porque quando a gente fala principalmente de balé profissional, né? Também não tira o mérito desse pessoal da internet, não tira. Eu tô aqui na internet, né? Enfim. Mas a gente também precisa entender que existem mundos diferentes. Um mundo de entretenimento, né? Que é lá os videozinhos e tal, as pessoas que estão lá no lifestyle. E os verdadeiros bailarinos, que são aqueles que estão lá na labuta todo dia, dançando, enfrentando teatro e tudo mais. E aí a frase é o seguinte: vocês fazem idiotice para trazer o povo do balé. E aí vocês se machucam fazendo as idiotices do balé. E aí quando as pessoas vão te assistir no balé, você não tá lá, porque você fez idiotice. Então, até que ponto você precisa fazer as coisas para um TikTok, sendo que, na verdade, você precisa trazer esse público para o teatro? Então, isso foi uma coisa valiosíssima que a série trouxe. Então, você tem lá seus fãs, né, nas redes sociais, mas quem desses fãs vai realmente te assistir no palco? Fazendo o que você ensaiou, sabe? Cara, isso foi lindo. Não. Ele tem toda a razão. E aí, outro ponto também muito atual que me deixou muito feliz é que eles retratam o balé adulto. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Eles pegam um recorte de uma das escolas muito tradicionais lá de Nova York e fazem esse recorte do balé adulto. Então lá você encontra um homem mais velho, lá você encontra uma mulher grávida, lá você encontra tipo uma senhora, você encontra o recorte do balé adulto fazendo balé. Isso é tão lindo! Isso mostra também a diversidade de corpos, né? Porque uma coisa é o balé profissional, outra coisa é o balé por hobby. E aí as pessoas que fazem por hobby, elas querem atingir um patamar profissional. E fica um pouco complicado. Mas isso não tira o mérito. Você que está fazendo um balé adulto, por mais que você não tenha o físico de uma Maria Coreva, de uma Melanie da vida, tá tudo bem, você tem o seu corpo dança. E essa mensagem do balé adulto na série também ficou muito legal, ficou muito gostosa de ver. Fora que, né, como eu falei, eles tiveram uma pesquisa muito bem feita em relação aos próprios balés de repertório, porque foi também uma das primeiras vezes que eu vi, de fato, um balé de repertório ser fielmente representado. Porque o que acontece por aí? O bailarino daquela série, daquele filme, vai dançar Don Quixote. Aí eles colocam uma música de Quebra-Nozes, porque a música de Quebra-Nozes é o mais conhecido na mente das pessoas que não são do balé. E aí quem é do balé fica: querido, por que você tá com uma casaca de Don Quixote fazendo uma variação masculina em cima da música do padedê da Fada Açucarada, sabe? Não, dessa vez eles pegaram cada balé de fato e na hora que ele era apresentado o balé de fato, eles escreviam o nome do balé. Então, para uma pessoa que assim quer conhecer do mundo da dança, nossa, do que fala essa história? Tava lá escrito Corsário, tava lá escrito La Bayadère, tava lá escrito Lago dos Cisnes. Detalhe que eles também não retrataram a morte dos cisnes, que é também uma outra questão, né? Geralmente coloca Lago dos Cisnes com a morte dos cisnes, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? I'm gonna kill myself! E aí, né, outras sutilezas também que eu achei muito interessante é que no caso da Michi, né, que é aquela bailarina francesa que fez lá o intercâmbio, que na verdade no final das contas ela só voltou pro país dela, do contato que ela tem com pessoas que não são da dança. Então tem uma hora lá que ela faz amizade com alguém que não é da dança, e aí eu ri muito porque
os comentários que o cara fazia que não era da dança são exatamente os comentários que o meu namorado também faz, entendeu? Então, é um cuidado, é uma sutilezinha ali de saber interpretar como que é o mundo da dança, né? Em suas sutilezas, no seu mundinho. E é claro, vamos falar de elenco, né? Nós temos lá como bailarina principal a Cheyenne, que não é bailarina, a atriz em si não é bailarina. O nome dela é Lude Page, mas a gente teve uma outra bailarina para fazer o dublê de corpo dela, que inclusive ela tá dentro da série também, então ela faz 2 papéis. Ela faz o papel como dublê de corpo da Lude Page, e ela também faz algumas cenas dançando. Então a menina dançou pra caramba, né? Aquela ali, ó, genial. Mas nós temos sim grandes nomes da dança ali dentro. Então a gente vê, por exemplo, uma Tyler Peck com um papel de relativo destaque, né? Porque tem também a Joy ali, só que a Joy ela não está como Joy e ela não está como uma bailarina que a gente conhece. A Tyler não. A Tyler ela tá como solista, né? Então ela tem ali um papel, o papel dela é bem engraçado, bem engraçado mesmo. Ouvi dizer que teve gente que achou caricato, né? Mas eu acho que também a intenção da Amy Sherman era fazer uma certa caricatura mesmo. E a Tyler topou. Então, eu acho que se a Tyler se sentisse mal, ela não toparia fazer isso. Então, acho que ela se divertiu pra caramba fazendo esse papel. Então, quem tá achando que foi exagero pra quem é Tyler Peck, gente, é entretenimento. Então, acho que dá pra relevar um pouco nesse sentido. E aí tivemos também outros grandes bailarinos de verdade, né? Que foi a questão da Michi. O nome dela é Thaís Vinolo. Tem o Ivan do Pontavis, que fez o Gabin. E um grandíssimo elenco de bailarinos americanos que, olha, gente, eles entregaram tudo. As cenas de dança foram muito bem produzidas, foram muito bem ensaiadas. E não ficou tipo... uma aulinha de balé. Não, tinha dança ali. Então, foi de muito bom gosto, assim, a produção. Foi muito legal. So that this magnificent art form that you and I both love can continue to exist. E a cena final, com leves spoilers, mas não tão spoilers, pra mim foi o ápice, né? Porque eu gosto de ver um pouco de como que a dança é apresentada, sabe? Então, será que a dança quer ser vista como ela ainda é reproduzida? Ou será que ela precisa de uns novos estímulos para estimular as pessoas a assistirem balé, conhecer balé? Então, valeu muito a reflexão daquela cena final. Eu adoraria assistir um balé daquele jeito, por mais que tenha sido, sei lá, um improviso na hora, uma parte de brincadeira, mas eu achei que como bailarina, eu ia achar divertidíssimo, porque eu amo assistir esses pedaços, esses recortes da dança, né? Então, foi muito gostoso de ver, vale muito a reflexão. Conversando com outras pessoas, o que eu senti? Teve muita gente que ficou assim, mas é mais uma série caricata. Só que conversando com outras pessoas, eu entendi que não é uma série de balé. É uma série normal no ambiente do balé. É isso que a gente precisa também dissociar um pouco. Porque no começo da série tem muito mais balé. E depois, no final, ela é uma história. Então, a ideia é viver naquele ambiente do balé. Não uma série sobre balé. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, ouvi falar também que já foi renovada para a segunda temporada, o que é muito positivo, porque a gente deixa alguns arcos abertos, algumas histórias abertas, e eu acho que pode ser que elas sejam muito melhor desenvolvidas na segunda temporada, mas eu acho que foi interessante ver o balé não como o foco principal, como sempre é, mas ele é o universo. E eu acho que esse universo foi que me cativou melhor. Quando eu falo das sutilezas, quando eu falo das piadinhas internas, né? Quando eu falo dos comportamentos que muita gente falou assim, mas é caricato. Mas existe. Ainda existe.
Então, tem sim ensaiador daquele jeito, tem diretor de companhia daquele jeito, tem primeira bailarina desse jeito, tem solistas daquele jeito, existe. Então, é uma ambientação naquele mundo. E foi muito legal de ver. Se tiver realmente uma segunda temporada, eu tô muito animada pra assistir, porque ela foi muito bem produzida, ela foi muito bem cuidada. Ela não jogou informações. Então, tem lá, né, o próprio banner da série, tem lá o sangue e tudo mais. Mas não é isso, não é sobre isso, sabe? Não é sobre o sofrimento da dança. Porque a bailarina sofre tanto pra ensaiar. Não, é sobre uma história que está no meio da dança. E eu até esqueci de falar de um caso, né? Tem a história dos principais, mas tem também a criança, que curiosamente, conversando com uma amiga minha, ela não tinha reparado, mas foi a primeira coisa que eu pensei. O nome dela é Sussu. Entendeu? Então, na hora que falou, qual que é o seu nome? Sussu. A sutileza do nome da pessoa, entendeu? Então, vai ser muito interessante acompanhar o arco das próximas temporadas, se tiverem próximas temporadas. Amém. E é uma série super curtinha, uma série de 8 capítulos só. Cada capítulo dura em torno de até 1 hora. Então dá pra pegar um final de semana aí, assistir 4 dias, 4 episódios num dia, 4 dias no 8, que vale muito a pena. You'll survive. This is wild. Então é isso, meu povo. O que vocês acharam de Etoile? Quem já assistiu, comenta aí, vamos discutir, vamos falar sobre, porque eu tô muito empolgada pra conversar sobre essa série. E quem não assistiu ainda, é só procurar lá na Prime, Etoile, que estreou agora em abril, e tá aí nos streams, né? Vamos dar bastante view pra gente poder ter mais assunto pra comentar, mais coisa pra falar, mais vídeo pra fazer, mais temporadas e muito mais balé nas telas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí, por favor, porque eu sei que tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve, e aí tem várias reviews legais aqui, e aí vocês assistem e vocês não me dão moral. Poxa vida. Então, comenta aí o que você achou, compartilha com seus amigos que não assistiram ainda, pra vocês fazerem até uma sessão pipoca. Por que vocês não juntam aí com o pessoal do balé, faz uma noite de pijama pra assistir Toalha? É uma boa ideia, né? E aí, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.